Aleluia. Quantos estão felizes com Jesus aí? Como Deus é bom, né? Tá certo aí? Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Sou Sandra Alves, uma mulher que decidiu. Diga comigo, decisões definem o teu destino. Uma mulher que decidiu servir ao Senhor. Diante de tantas dores, dúvidas, incertezas, indecisões, eu decidi que o melhor caminho é Jesus Cristo. Eu quero profetizar para você nessa noite. Independente do que você esteja vivendo, o melhor caminho continua sendo Jesus Cristo. Enquanto eu vou me posicionando aqui, já quero apresentar o meu material. Nós temos a camiseta do ministério, a caneca. Eu não estou vendo mais a caneca roxa, lilás e cor rosa, Gustavo. Sabe que isso acabou? Gostando de falar dela. Nós estamos aqui com a Bíblia. A Bíblia que brilha, gente. Eu sou apaixonado por pink, mas tem pink, tem prata, dourada. Obrigado, esses universitários me ajudam muito. E dourada. Se você quiser adquirir, tá lá no Standard, tá bom? Esses dias eu falei, tá lá na barraquinha, meu filho falou, mãe, larga a mão de ser pobre. É Standard. Tem que saber falar até isso agora. Ficou um papel azul. Aí na sua cadeira tem um QR Code. Esse QR Code, se você se cadastrar uma vez por semana, eu mando uma mensagem especial para esse grupo, uma palavra direcionada a quem está cadastrado, amém? Livro de Isaías, o capítulo é o 43. E diz assim, capítulo 43, o verso... Aí, gente, dá uma olhada, essa rosa não é linda? Aí, mano, então senão vai ficar uma canecaiada aqui sem fim. Não, fica feio, fica excesso. Acho que tá combinando com a minha roupa. Eu falei, não quero. Eu quero descombinar hoje. Tem que desclinzou meu altar aqui. Livro de Isaías, o capítulo é o 43 e o verso é o 13. Quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Rodrigo, a segunda pastora mais linda. Olha, desclinzou tudo. Adoro, pastor Rogério. Não aguento tudo isso aqui não. Desclinzou eu. Quero agradecer primeiramente a Deus. Depois eu quero agradecer ao pastor Rodrigo e a pastora Michele. A pastora Michele, para mim, hoje, ela é a segunda pastora mais linda que eu já vi. E a primeira? Né? Tudo bem, pastor Rodrigo? Quero agradecer à Igreja Batista Santidade ao Senhor. Nesse domingo, um domingo abençoado, eu louvo a Deus por famílias que se encontram na presença de Cristo. Não, eu não estou falando que eu louvo a Deus por pessoas que estão na igreja, mas sim por pessoas que vieram aqui exclusivamente para engrandecer ao nome de Cristo. O livro de Isaías, nesse versículo 13 que eu leio, vai dizer assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Operando Deus, quem impedirá? Isaías está colocando como epígrafo nessa palavra: só Deus resgata Israel. Eu já entendo que o Senhor nunca teve um plano para que nós fôssemos para a perdição, mas o plano dele sempre foi nos resgatar para a salvação. Eu achei tão lindo quando a pastora disse a distância do céu e o inferno,
Porque nós começamos a entender que se nós equilibrarmos a nossa mente, Satanás não vai roubar aquilo que Deus planejou para nós. Se nós tivermos equilíbrio na nossa mente, não serão as nossas emoções que serão frustradas, mas será o equilíbrio, o domínio próprio que nos conduzirá à terra prometida. Ei, querido, talvez você está dizendo assim: pastora, faz tanto tempo que eu não sinto. A nossa fé não vem pelo sentir, mas a nossa fé vem pela certeza de que o Deus que nós servimos, Ele é suficiente, Ele é santo, Ele é digno, Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Ainda que eu não sinta, eu adoro a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que eu creio e por aquilo que eu entendo. Isso é maravilhoso. Isaías, ele está conversando com um povo que está frustrado, porque infelizmente, antes de Cristo, depois de Cristo, nós como povo gostamos de viver sendo abençoado. E eu vou dizer para você, é nas provações que nós mostramos a nossa fé. Essas dificuldades da vida que nós nos posicionamos e dizemos: haja o que houver, venha o que vier, eu continuarei servindo ao Senhor. Já estou profetizando para a tua vida hoje. Você não está aqui por aquilo que Deus tem para dar para você, mas você está aqui por aquilo que Deus é em você. Ele é baçoe, ele é maiaceia, tchou de kira. E quando eu olho para Isaías, Isaías está precisando ser mentor de um povo que já conhecia a palavra, mentor de um povo que já tinha andado pela palavra, que já tinha vivido essa palavra. Mas quando chegou as dores, quando chegou as lutas, quando chegou as perdas, precisou que o Deus de resgate viesse tirar ele do lugar da dor. Nessa noite Deus veio tirar você do seu lugar de dor. Nessa noite Deus decidiu que não é a depressão, que não é a síndrome de pânico que vai fazer você impedir de crer o que Ele é capaz de fazer em nosso favor. Eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade pequena, onde existia uma família instável. Eu disse algumas vezes, por ter passado, que eu nasci numa família vulnerável. Mas essa família, ela não era vulnerável só na parte financeira. Ela era instável nas suas emoções, instável no domínio próprio. Uma família desequilibrada. Ei, querido, um conselho que eu dou para você: você pode arrebentar nesse altar, você pode ser fera no evangelismo. O que você não pode ser é um fracasso dentro da sua casa. Não. Talvez você diz: pastora, um dos maiores projetos que eu tenho é subir do altar e pregar e ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. O maior projeto que você tem é que quando você coloca os pés dentro da tua casa, a presença de Deus chega junto com você. O maior projeto que você tem que ter é quando você chega dentro do teu lar, as pessoas falam: essa sim carrega um pedaço do céu. Tem gente que está frustrado porque está atrás de holofotes. Tem pessoas que estão frustradas da sua chamada porque estão atrás de microfones. Não é aqui que eu sou boa, é lá em casa que eu tenho que ser. E naquela casa, uma casa desestabilizada, uma casa onde não tinha a linguagem do amor. Como eu estou numa igreja jovem, eu quero aconselhar você, e vai ser bom para os seus relacionamentos, que você leia esse livro, As 5 Linguagens do Amor. Que você possa entender a sua linguagem e entender a linguagem das outras pessoas também. Eu, quando criança, talvez pela má formação da casa, por um pai sem caráter, um pai violento, um pai que tinha palavras pesadas, uma mãe que era oprimida e opressa pelo inimigo, pelo adversário das nossas almas, eu descobri que a minha infância, a linguagem de amor era palavras de afirmação. Eu tinha necessidade de que alguém dissesse quem eu era. Ei, querido, eu quero dar um toque para você, amado. Se você ainda precisa de aprovação dos outros, é porque você não sabe quem você é.
Porque quando você sabe quem você é, você não precisa viver de elogios. Você não precisa viver de lambe-lambe. Não, ai, não vou porque a pastora não falou. Ah, não vou porque o pastor não fez. Não, você sabe quem você é. Ainda que ninguém me veja, eu sei quem eu sou. Tem pessoas que só trabalham movidos pelo elogio. Como você trabalhou bem. Como você fez bonito, hein, querido? Você não faz bonito para apresentar para os outros. Você faz bonito para apresentar para Jesus. Ele é a sua aprovação. Naquele estado vulnerável de amor, de acolhimento paternal, eu encontrei na jornada da vida um homem adulto. Eu com 8 anos de idade, quando eu chegava na minha casa, eu chegava com os meus desenhos, com as lições da minha casa, da escolar, e eu dizia: mãe, pai, vem ver o que eu aprendi hoje, olha o que eu aprendi. E meu pai embriagado, aquele homem que era acostumado a fazer as suas funções fisiológicas em panela, em jarra, colocar dentro da geladeira para ofender a minha mãe, ele pegava o papel, jogava, rasgava. A minha mãe, então, ela não tinha força nem de levantar a cabeça para olhar para esse papel. No infortúnio da vida, uma pessoa amiga da casa, uma pessoa que frequentava a nossa casa, tendo um mercado naquele bairro, um dia eu vi a vida correndo, feliz, após aula. Aquele homem para e fala: Sandra, deixa eu ver um desenho teu. E eu mostro aquele desenho para ele. E ele fala: como você desenha bem. Como você é inteligente, garota. E eu dou um sorriso, porque foi o primeiro elogio que eu recebi na minha vida. Ao sair dali, ele me deu um lápis de cor. Cheguei em casa feliz com aquele um lápis de cor. Passado 2, 3, 5 dias, não sei. Outro dia ele para de novo na frente do mercado. Ele fala: deixa eu ver seu desenho. E aí eu mostro o desenho e ele me dá uma lata de sardinha. Na terceira vez que eu paro, ele coloca os órgãos genitais dele na minha boca. E quando eu vi, eu estava sendo ceifada a minha infância pelo pedófilo. Querido, talvez você tenha tido algumas desarmonias com seu filho, algumas desavenças com a tua filha. Mas eu quero dizer que se você não abraçar, o mundo está pronto a fazer. Se você não trazer para perto, eu vejo tantas pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, que têm afastado e esquecido desse órgão chamado família. Não, lá na minha casa o que eu tenho é uma garota mal, o que eu tenho é um menino homossexual, não importa o que você tem, o que importa é o que Deus vai fazer com ele, através de você. Não abandone ninguém da sua casa. Usa o lema: eu não largo da tua mão e nem você larga da minha, porque juntos nós chegaremos num propósito na presença do Senhor. Eu fiquei durante 4 anos refém daquele pedófilo. Aquele pedófilo entrava dentro da minha casa, levava alguns alimentos, e na oportunidade que ele tinha com os olhos, ele me dominava e eu ia lá no mercado. Lá no mercado eu tinha relações sexuais com ele. Dos meus 8 aos meus 12 anos de idade. Hoje são apenas cicatrizes. Mas eu passei por essa dor. Enquanto eu estou passando por essa dor, eu estou vendo meu pai agredindo a minha mãe. Estou vendo a minha mãe numa mulher esquecida da vida. Uma marca que eu trago no peito foi que no último aniversário que meu pai passou junto com nós, aniversário da minha mãe, a minha mãe arrumou um serviço de empregada doméstica, e a patroa da minha mãe chega em casa feliz do dia do aniversário da minha mãe e dá uma travessa de lasanha desse tamanho. O meu pai, bravo, enciumado, endemoniado, sei lá que nome que eu dou, ele pega aquela travessa e evacua em cima da lasanha, para que eu e minha mãe não viessem comer. Nossa casa era em estado tão vulnerável que houve um entupimento. Eu falo esgoto, mas eu não sei se era esgoto fossa, porque eu era criança. Houve um entupimento, e eu lembro que um dia eu comendo arroz com arroz, eu olho para aquele entupimento com 9, 10 anos e vejo fezes passando com carne, com cenoura, e eu choro e falo para minha mãe: mãe, esse cocô não é nosso, porque nós não comemos carne e cenoura. Talvez, às vezes eu exijo um pouco mais do meu neto, porque hoje a gente é tão chato, né? A gente é tão cheio de querer achar aquela cebola picada,
é tão cheio de querer achar que a gente não come isso, não come aquilo. E eu já cheguei a comer um pouco de tudo, porque eu não tinha nada. Cresci nesse lar destruído, mas a mão de Deus estava sobre a nossa casa. Eu não sei como está a sua família, eu não sei como é que está os seus parentes, mas eu quero dizer que a mão de Deus está sobre eles. Não, há uma promessa de Deus sobre a nossa vida, e essa promessa não pode voltar vazia. Nós temos que crer que a partir do momento que Ele fala, Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Aos 37 anos de idade, meu pai, Deus prepara que nós vamos morar numa outra casa próximo a uma igreja evangélica. E ali perto daquela igreja evangélica, o meu pai passava de frente à igreja. Eu, meu pai, minha mãe, nós íamos lá para o terreiro. Minha mãe começou a desenvolver no centro espírita, com o nome de Candomblé. A caminho daquele terreiro, quando nós passávamos de frente à igreja, nós escutávamos: aleluia, glória a Deus. E meu pai dizia assim: povo louco, no meio de tanta ruína, no meio de tantas dores, pobreza, esse povo ainda tem coragem de se reunir para dar glória a Deus. Tenha certeza que hoje, alguém aqui em Campinas olhou para a igreja Batista e está dizendo: o que será que está acontecendo naquele lugar? Aonde o povo se reuniu e decidiu ir para glorificar ao Senhor. Aonde um povo se ajuntou dizendo: eu não vou ali para passar tempo, mas eu vou ali para que a glória de Deus seja derramada sobre a minha história. Tem uma moça que está de óculos brancos. Fica de pé, querida. Fica de pé. Relemaia sou rebasse. Relebiande que refai ou ni retira e ni refobia. Meu pai era um homem que para a sociedade ele teria uma história apagada, mas ninguém apaga a história de quem Deus escreveu. Deus conhece a sua estrutura, Ele sabe até onde você suporta o processo. E quando eu estou aqui notar, o meu Deus que é poderoso, Ele diz assim: fui eu quem te escolhi. Diante das suas dores do passado, você diz: Senhor, aonde tu estava? E o Senhor diz: no mesmo lugar, centralizado como pai, cuidando de ti. A palavra pai é tão forte que o teu coração bateu, e o Eterno diz assim: sim, eu sou um Deus de paternidade, e mesmo no meio de tantas lutas e guerras, eu estou guardando a ti, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está guardando você. Deus está guardando a mim. Eu estou com uma aqui não deu certo. E eu não posso tirar o brejo porque eu tenho que sustentar o look. Então, suportem aí. Mulher é assim, põe, sofre, mas não tira. Né? Aqui, ó, maga, terceira peça. Quando um dia meu pai entra dentro da igreja, dentro daquela igreja, Deus libera uma palavra para o meu pai. Um homem alcoólatra, um homem que praticava violência doméstica, um homem adúltero, que levava mulheres para deitar no leito de cama da minha mãe. Quando ele entra à igreja, a palavra liberada é: eis que eu, o Senhor do teu Deus, estou te preparando um lugar. O meu pai aceita Jesus Cristo. Aquele homem alcoólatra, se eu fosse você, eu começava a imaginar aquele homem alcoólatra, aquele homem cheio de mazelas. O Senhor estava dizendo: eis que eu, o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. Ele levanta a mão, aceita, entrega a sua vida a Jesus, e ele sai de lá com Bíblia na mão. É lógico que com os vestígios da bebida. E ele chega em casa e ele diz: Benedita, entrei na igreja e entreguei minha vida para Jesus. Minha mãe estava no tambor, minha mãe estava se desenvolvendo ali no terreiro, e ela não aceita essa novidade dentro da nossa casa. A minha mãe começa a agredi-lo. Ela está dizendo: você está maluco? Agora que eu estou ali desenvolvendo, quem sabe eu usando a palavra do meu jeito, agora que eu estou tentando ser alguém, você vem com essa história de Jesus dentro de casa. Se você for crente, aqui dentro de casa você não fica. O meu pai, que era acostumado a bater, esfregar as coisas na cara dela, ele está intacto. As lágrimas descem do rosto, e ele fala: Benedita, eu encontrei uma paz tão grande, e nada vai tirar a minha paz. Eu já estou profetizando para você: quem tem Jesus tem paz. Talvez você está aqui dizendo: eu tenho decisões a tomar, e eu estou aflito. Então não toma.
Porque aonde está Jesus tem paz, aonde está Jesus tem calmaria, aonde está Jesus, Ele tem o controle das decisões, da vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Jesus, Ele é a nossa paz. Os legendários, já vi um monte de mulher sorrindo, e a esposa de legendário é feliz, hein? Meu Deus do céu, se o seu marido não foi para o legendário ainda, guarda dinheiro e faz ele lá, no nome de Jesus. Estou vendo umas mulheres alegres demais depois que apareceu esse legendário. O pastor Rogério já era um legendário, daí não sei o que ele foi fazer lá, acho que é aperfeiçoar, sei lá. Minha filha nunca teve queixa. Vamos lá? Livro de Esther, capítulo 4, o verso é o 16. É lógico que eu estou com calor, mas eu tenho que sustentar o look pelo menos metade da pregação. Então, deixa que eu transpire, deixa que derrame aqui. É lógico. Vamos falar, pastor, não está com calor? Lógico que eu estou, mas... por favor, me poupe. Pastor, se caso o senhor ver que eu vou derreter, o senhor aumenta o ar-condicionado. Elas que aguentem o meu calor aí. Vai, ajunta todos os judeus que acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Uma história maravilhosa, onde a palavra revela que Esther, uma vez que nasceu Hadassa, pobre, judia, órfã e escrava, mas ela tinha formosura, beleza, doçura e caráter íntegro, e principalmente andava debaixo da autoridade. Quando nós começamos a falar sobre essa mulher, que é um exemplo de vida para nós no dia de hoje, o Senhor coloca Hadassa num ambiente inapropriado. A Bíblia diz que Hadassa, para chegar a ser rainha, foi necessário ela perder pai, mãe, passar pela dor da escravidão. Quem sabe Hadassa, nos seus piores momentos, mesmo que ela não entendesse o propósito, e ela servindo como escrava naquele reino, lembrando as dores daquilo que ela estava vivendo e dizendo, olha, eu não esperava jamais que isso acontecesse comigo. Eu sei que muitas das vezes nós, quando paramos para lembrar algumas marcas do nosso passado, nós começamos a dizer, mas como pode eu ter sobrevivido a essa dor? Como pode eu ter suportado esse momento de pé? Eu já fui escrava de algumas dores, e aqui eu me coloco como Hadassa, criança que foi saqueada da sua família. Aqui eu me coloco como Hadassa, como escrava de lugares inapropriados, sem saber a porta de saída. As pessoas que leem, olha, eu escrevi meu livro, leem. As pessoas que ouvem o meu testemunho, que está na hora de escrever já, né? As pessoas que ouvem meu testemunho, sabem que eu passei pela dor da pedofilia. E eu estava sentadinha ali, sendo tratada, ministrada, e eu disse assim, Senhor, eu estava órfã de pai vivo, de mãe viva, saindo de um lugar de dor, onde um homem adulto fazia o que queria comigo, e eu não tinha onde chorar, eu não tinha onde derramar uma lágrima sequer. Não, eu não derramava e não chorava, não porque era forte, é porque eu não tinha uns pais que me abraçavam. Quando eu lembro da dor da pedofilia, eu lembro de um homem adulto que, por tão pouco, ele roubou a minha inocência, deformou, estragou a minha vida por longo tempo. Feridas estas que, felizmente ou infelizmente, eu venho daquele tempo em que dizia-se assim, você se converte, e aí conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. E eu não percebia que eu carregava a dor do escrúpulo, que eu carregava a dor de algo que chegou fora da hora. Com 8 anos eu já era mulher de um homem que tinha seus 50 anos. A filha dele caminhava comigo, e eu pensava assim, será que ele faz com a filha dele o que ele faz comigo? Será que quando ele termina de abraçar a filha, ele também coloca o pênis na boca e dá apenas uma lata de sardinha? Será que quando ele termina de abraçar a filha, ele também introduz o pênis na sua vagina e dá um bife? E aí, acorrentada naquelas emoções,
Embora acorrentadas aquelas emoções, hoje eu entendo que Deus permitiu que eu passasse por aquela dor, para que eu pudesse dizer para você, menina, que não importa o que fizeram com você da sua infância, importa que você superou e chegou aqui, pronta para ser restituída. Não, talvez você teve como eu, passar por um processo de terapia, passar num processo de contar a história, mas o importante é que o Eterno te tirou dessa cadeia de dores e te trouxe para viver um pleno século 20, a transformação extrema na sua vida. Eu louvo a Deus, porque Deus conhecia e conhece a minha estrutura. Deus sabia que quando eu chegasse nos meus quase 60 anos, a pedofilia não seria motivo de vergonha, mas seria motivo de cura para a vida de outras mulheres. Quem sabe você também encontrou com um pedófilo dentro da tua casa, encontrou no ambiente da sua família, encontrou no meio dos amigos dos seus familiares, mas o que importa é que o pedófilo pode ter te encontrado como criança, mas hoje Deus encontra uma mulher que está em busca de cura, sarada, falando: eu sei, Senhor, em quem eu tenho crido, e chegou o tempo de restauração para minha vida. São pancadas que a vida dá em quem Deus escolhe para brilhar. São pancadas que a vida dá. Não tem nenhuma história na Bíblia que nós vemos quando Deus escolhe alguém que Ele não forjou o caráter, que Ele não forjou as dores aqui na terra para que nós possamos de alguma maneira testemunhar e curar outras pessoas. Hadassah, ela está passando o processo da escravidão. Uma menina que tinha tudo para ser livre, uma menina que tinha pai, que tinha mãe, se torna órfã. Deus coloca Mardoquai com um coração abençoador para cuidar de Hadassah. Ei, talvez dentro de você tenha uma menina que grita por socorro, que grita pelas emoções que não foram curadas do passado. O Eterno está dizendo: eu trouxe o Espírito Santo para fazer a cura dentro da tua alma. O Eterno está dizendo na noite de hoje que aquela menina que foi defraudada, que foi roubada, não andará curvada, não andará depredada, mas pelo contrário, o doce Espírito Santo vai te moldar de uma maneira incomparável, e você ainda vai testificar as dores daquilo que você viveu. Esther está lá, Hadassah está lá, em meio a uma tragédia no palácio. Mardoquai, que é o Espírito Santo, ele enxerga as qualidades de Hadassah. Ei, às vezes, nos momentos de tragédias, as pessoas reconhecem quem nós somos. A Bíblia diz que Mardoquai chega até Esther, e ele diz para ela: olha, Hadassah, ou olha, Esther, aconteceu uma tragédia lá no reino. Uma pedra bruta, como Vasti, ela não aceitou se submeter às autoridades, e ela foi expulsa do palácio. Agora chegou, quem sabe, a hora de você reinar. Olha que interessante. Talvez Esther, no meio das dores do passado, ela poderia recusar o convite daquilo que Mardoqueu estava oferecendo a ela. Mas em momento nenhum a Bíblia relata que Esther retrocedeu. Esther aceitou ser tratada. Está na hora, dá uma olhada para a tua amiga e diga: aceita ser tratada. Aceita. Para de esconder as suas feridas, para de esconder as suas dores. Aceita ser tratada, aceita ser cuidada. Esther se coloca à disposição de Mardoquai, que ali atua como Espírito Santo. Ela entra para um preparo, para viver aquilo que Deus projetou para a vida dela. Essa conferência não é nada mais, nada menos do que Deus te preparando para você viver o que Deus projetou para a tua vida. Não, isso aqui não é um ajuntamento onde nós vamos pregar: coloca o salto alto que você brilha, mas coloca o joelho no chão que você terá vitória. Não, nessa noite nós não vamos pregar sobre coisas supérfluas, mas nós vamos dizer: há uma área de tratamento celestial sendo marcado para a tua história, aonde Deus, o próprio Deus, vai cuidar das tuas feridas, e você vai contar testemunho: eu passei por lá, mas Deus me resgatou de lá e me curou para viver o melhor dele. Esther, ela está aprendendo a viver o tempo de mudança. Você sabe que uma das coisas mais difíceis é mudar a nós mesmos.
Quantas das vezes, diante da brutalidade da vida, eu achava que nunca eu poderia viver coisas novas. Criada em lar tóxico, forjada em relacionamentos tóxicos. Quantas das vezes eu me envolvi com pessoas que me colocaram para baixo. Quantas das vezes eu mesma me coloquei para baixo. Quando eu olho para mim, eu falo: Sandra, como Deus é bom para você. Porque hoje eu não preciso de validação humana. Ei, querida, eu estou trazendo uma abertura de chave na tua mente. Você não é o que os outros dizem, você é o que o céu responde. Não, talvez você está dizendo: pastora, eu coloquei esse look, eu pentei meu cabelo, sei lá o que você fez coque no alto. Eu estou de coque no alto, porque esse calor não dá para, né? Olha o tamanho do meu rabo de cavalo aqui. Talvez você diz: pastor, eu não recebi um elogio, meu marido nem viu eu sair, meu filho nem me viu, mas o Espírito Santo te viu. Ele viu a forma como você chegou aqui. Ele te elogiou dizendo: que mulher corajosa, que mulher poderosa, que em meio a tanta correria, em meio a tantos dilemas, dúvidas na alma, ela continuou escolhendo o melhor lugar, que é estar na casa do Senhor, na área de tratamento, para se tornar lapidada, protegida, restaurada por mim. O Espírito Santo viu. E quando ele viu uma mulher que está disposta a vencer desafios. Diga: eu sou uma mulher que estou disposta a vencer desafios. Eu escrevi aqui, para tornar-se uma pedra preciosa, você precisa vencer desafios. Pare com essa performance de mulher sensual. Se esforce para ser santa. Ai, tomara que eu não seja apedrejada aqui. Eu não sou quadrada, eu acho que eu sou até moderna demais, mas esse decote até o umbigo está tão feio, essa saia a vácuo já não combina com você. Rainha não veste qualquer coisa não, rainha não precisa mostrar os seus tesouros. Ah não, querida, rainha é aquela que diz: eu sou tão preciosa que eu me guardo, para que quando o rei chegar eu esteja intacta. Até quando você vai se sujeitar a viver amores passageiros, a viver noites de sexo mal dormida, onde você fica esperando o telefone tocar, e ele nem aí com você? Coloca-se no seu lugar. Você é santa, você é guardada, você é protegida do Senhor. Não é esse silicone que te sustenta, não é essa binoplastia que te segura, mas é a presença do Espírito Santo que te faz valiosa. Chega de ser superficial. Você é joia, você não é acrílico. Chega de ser superficial. É joia. Tem coisa que até imita, mas quando a gente coloca, a joia suporta processo. Oh meu Deus, olha eu apanhando aqui. Não, porque quando prega a gente apanha junto, viu? Não pensa que o pregador... A joia suporta processo. Bijuteria não. Eu moro em São Paulo. E antes de eu morar em São Paulo, eu tinha um sonho, que era conhecer a 25 de março. Para quem é lojista, eu não sou lojista, mas para quem é lojista, eu acho que o maior evento, o maior lugar é o Brás e 25 de março. 25 de março tem de tudo lá. E as minhas amigas, eu sempre gostei de... Tá bom, Deus. Eu sempre gostei de peças acrílicas, aquelas pulseironas acrílicas. Cada um usa o que quer, viu? Se você não está usando isso, continua, deixa eu pregar. Você não vai falar: ai pastor, é brega. Não, cada um faz o que quer. Só que não atrapalha a minha mensagem no nome de Jesus. Eu gostava daqueles anel acrílicos, sabe aquelas caixonas d'água de... Sabe? Eu gostava daqueles colarzão, eu gostava. E eu tenho amigas que são lojistas, que trabalham com bijuteria. Elas chegavam em casa com uma sacola com 10, 15 daquelas bijuterias e diziam assim: olha pastora, nós pegamos o que deu. Eu não tinha noção como era a 25 de março. Hoje eu sei que é uma vuca, e vai gente, sobe gente, mas eu não tinha noção. E ela falava assim para mim: escolhe aí, porque alguma coisa veio torta.
Alguma coisa veio quebrada, mas não dá tempo de escolher porque lá é muita gente. E eu falava, mas olha que loucura. Elas vão pagar R$10 e traz quebrado. Vamos trazer para a vida de hoje? Até quando você vai ser desvalorizada? Até quando você vai aceitar que te vendam por preços baixos? Não, até quando você vai aceitar ser só a peguete da noite? Até quando você vai aceitar, está chegando o dia 12, dia dos namorados, você não pode sair no perfil porque você é amante? Não, até quando você vai aceitar essa situação? Você é joia preciosa, querida. Está na hora de você se colocar no lugar e dizer, aqui não vai ser pega-pega, aqui não vai ser amassa-massa, aqui que tem que ter a expertise, a chave do cofre do céu, para passar por mim. Ah, não! Eu vim para pregar essa noite e ninguém vai me impedir de falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Há um grito dentro de mim e eu vou gritar. Posso falar? Mulher solo. Eu dou 2 gritos. O primeiro eu dou grito para a igreja. Estou falando de mulher, não estou falando de adolescente. Não, se criança com 15 anos está chorando por causa de homem, bate nela. Bate. Ai, pastor, minha filha tem 15 anos, diz que vai morrer porque o menino gosta. Pega a vara. A Bíblia diz, corrige seu filho com vara. Dá umas 5 varadas nela, enfia o eca na cara dela e diz, aprenda a ser gente. Depois você chora. 15 anos não dá tempo. E com 15 anos não dá tempo de pegar ruga por causa de homem. Mas agora eu vou com mulher adulta. Eu vou dar o grito para a igreja. Na igreja existem as divorciadas. Nas igrejas existem as viúvas. Nós não somos invisíveis. Está na hora de levantar um grupo para cuidar de nós também. Não, chega desse encontro de que tem que estender a cama, de que tem que lavar prato. Não, nós também temos que conversar com essas mulheres solos, dizendo, você não é bijuteria, você tem condições de andar sozinha, você tem condições de restaurar a tua vida. Ei, querido, vamos levantar um exército dizendo, eu sou solo, mas sozinha jamais, porque o Criador é o meu marido. Eu tenho um grito. Eu tenho um grito. Quer tirar a minha graça? É quando eu venho numa conferência de mulher e começa, passa o terno, arruma a mesa, e eu nada. Só porque eu sou divorciado eu não tenho direito de ter uma mesa posta? Só porque eu sou divorciado eu não tenho direito de fazer uma viagem? Ei, acorda, mulher solo. Você não foi chamado para andar arrastando atrás de amores, mas foi chamado para ser tratada e curada, para ser você o seu maior amor. Precisamos acordar nesse tempo. Nós também somos preciosas do reino. Agora eu não sei se é moda, mas quando eu era criança, uma das coisas que eu sonhava ter é aquele anel solitário. Claro, não era cara aquele negócio? Magrinho, fininho, de pezinho assim. Não, a turma mais nova nem sabe o que é isso. Isso aqui é só para quem tem mais. Quem sabe é porque a mãe contou. Passou, falou, filha, eu sofri muito para ter um anel solitário. Era chique. Agora tem vergonha de ser sozinha. Solitário é caro. Se valoriza. Esther está lá sendo tratada. Adulta. Com marcas de abandono, de escrava, mas aceitando ser curada. Esther poderia ter renunciado. Ela falou, mas eu tenho o desafio de passar pelo processo da cura. Esther teve que vencer a baixa estima, não se deixar seduzir pelo poder do dinheiro. Eu só vou casar se for com um velho rico. Pega na planta. É melhor um homem na planta com caráter do que um rico deformado. Você não é uma interesseira, você é herdeira do reino. Não, para com essa brincadeira. Não deixa ninguém zombar dos seus sentimentos. Só casa se for com o velho rico da lancha. Eu também queria casar com o dono da van. Desculpa a esposa dele.